A BMF-Bovespa, Bolsa de São Paulo, ou ainda B3, é a única bolsa de valores autorizada a negociar ações de empresas e contratos futuros no Brasil. Toda negociação organizada com esse tipo de ativos no Brasil necessariamente ocorre dentro da Bovespa. E a Bovespa fatura taxas de serviços a cada negociação efetuada. É de se imaginar que ela seja a maior interessada na popularização do mercado de capitais e no aumento do número de investidores, né? Mas será que é isso mesmo que tem ocorrido? É exatamente sobre isso que eu pretendo falar nesse vídeo. Vamos lá. Pois é, pessoal, em todos os meus vídeos e cursos, eu tenho sempre ressaltado a importância do mercado de capitais para a economia de um país. Quanto maior e mais ativo o mercado de capitais de um país, mais dinâmica é a sua economia e mais rico será o seu povo. O mercado de capitais líquido e dinâmico garante que o setor produtivo encontre financiamento fácil e barato para novos empreendimentos. Isso gera emprego e riqueza e gira a roda da economia em um círculo virtuoso. Eu explico bem essa questão do funcionamento do mercado de capitais como fonte de financiamento para o setor produtivo no vídeo número 1 do meu curso introdutório gratuito. Agora, obviamente, um mercado de capitais mais ativo, com mais liquidez, ele também implica um maior faturamento por parte da Bolsa através da cobrança das taxas de emolumentos pelos serviços de execução e liquidação das ordens de compra e de venda de ativos. A cada negociação que é fechada na Bolsa, a Bolsa ganha, a Bolsa cobra essa taxa pelo serviço de execução e liquidação das ordens. Ou seja, a própria Bolsa deveria ser a maior interessada em fomentar a popularização dos investimentos em renda variável no Brasil. E quando a gente fala de popularização dos mercados de renda variável no Brasil, realmente há várias iniciativas da BMF-Bovespa nesse sentido. Como, por exemplo, vários cursos e materiais didáticos disponíveis para iniciantes. Alguns serviços de apoio ao investidor no seu site na internet, etc. Mas este nem sempre é o caso. Devido ao monopólio que detém e à sua confortável posição nesse contexto, a BMF-Bovespa muitas vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando o pequeno investidor. Alguns pontos são relevantes. Custo de operação, os emolumentos, que são elevados, custo para redistribuição de dados históricos, despreparo na comunicação com novos investidores, falta de apoio a projetos de popularização do mercado, comportamento monopolista. Afinal, a Bolsa, a Bovespa, é a única bolsa autorizada a negociar ações de empresas e contratos futuros no Brasil. É um monopólio. Nós vamos falar de cada um desses pontos. Vamos começar falando dos custos de operação, dos emolumentos que a Bovespa cobra e que são bastante elevados. Esses emolumentos, na verdade, são uma taxa cobrada pela Bovespa e pela CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, para cada negociação de ativos. No caso de ações, se você estiver negociando com ações, ela vai cobrar um valor percentual. Para pessoas físicas e demais investidores, o percentual total é de 0,0325%, enquanto que para fundos e clubes de investimento, o percentual total é de 0,0250%. Para contratos futuros, já não é um valor percentual, é um valor fixo, que vai variar em função do número de contratos que você opera. Por exemplo, de 1 a 10 contratos, o valor cobrado de emolumentos pela Bovespa vai ser de 91 centavos. O custo de emolumentos para cada operação com ações é muito elevado. Praticamente inviabiliza as operações consistentes com ações no day trade. Os emolumentos cobrados pelas bolsas americanas são bem mais baixos que os cobrados no Brasil. Inclusive, alguns investidores que dão liquidez ao mercado chegam a receber emolumentos da bolsa ao invés de pagar, como um incentivo para que eles gerem mais liquidez. Essa é a vantagem de se ter várias bolsas em um país. Competir entre si pelos clientes se cobram taxas muito menores. Lá nos Estados Unidos você tem várias bolsas operando e concorrendo entre si. E nos países desenvolvidos normalmente é assim. Agora, aqui no Brasil a gente tem um monopólio. A gente tem uma bolsa só. O segundo ponto que eu tinha levantado era o custo para redistribuição de dados históricos. E aqui vale explicar um pouquinho o que significa isso. Dados históricos são os preços, as cotações dos negócios fechados, dos gráficos das ações negociadas. Basicamente são os gráficos. São as informações que você precisa para poder olhar os gráficos. São dados públicos, disponibilizados pela Bolsa de forma confusa e crua. A Bolsa ela disponibiliza esses dados sem ajustes de proventos. Então os gráficos eles precisam ser ajustados para poderem ser usados. Se uma empresa deseja organizar e ajustar esses dados públicos em gráficos históricos e disponibilizar a seus clientes,
Clientes esses que serão potenciais investidores que vão pagar emolumentos à Bovespa quando estiverem investindo. Se uma empresa deseja fazer isso, a Bovespa complica o jogo, mesmo para a distribuição de dados de final de dia. Você até poderia imaginar que para dados intraday, em tempo real, a Bovespa pudesse querer cobrar alguma coisa. Agora, para dados de final de dia, o candlezinho do dia lá, já fechado, pronto. O dado está lá, esse dado é público, não existe propriedade intelectual nisso aí. Quer dizer, a Bovespa não criou, não inventou aquele dado a partir da sua imaginação. Não, aquilo foram os resultados, foi aquele candle do dia, ele é formado pelos preços nos quais foram fechadas negociações ao longo do dia, negociações dos clientes da Bolsa. Esse dado deveria ser público. A Bolsa exige um contrato, ou seja, ela envolve burocracia na brincadeira para uma empresa que queira, por exemplo, redistribuir esses dados, pegar esses dados que são públicos, colocar num formato adequado, ajustado para dividendos e proventos, e distribuir para os seus clientes. Não pode, tem que ter um contrato com a Bovespa, para a Bovespa, uma vez que tem o contrato, ela autorizar isso e exigir um pagamento de uma taxa anual. A taxa anual nem é tão cara assim, né? Vai girar em torno de R$ 1.500 por mercado. Mas o problema é você conseguir fechar esse contrato. É uma complicação infernal e desestimula, né? Bolsas internacionais não só não cobram taxas e não têm burocracia, como elas estimulam as empresas a distribuir seus dados. Muitas dessas bolsas, inclusive, distribuem os dados em tempo real gratuitamente. O caso TradingView é um caso bastante sintomático dessa questão. TradingView é um portal da internet que distribui APIs e dados de diversas bolsas para que você, vamos dizer que você seja uma empresa, você queira fazer um site sobre finanças, sobre investimento em renda variável, e você quer pegar widgets, né, aqueles grafiquinhos, aquelas coisinhas bonitinhas de se colocar em sites no seu site. Ele já tem tudo isso pronto, né? Você pega lá, você já coloca um grafiquinho onde o seu cliente vai poder entrar e olhar os papéis e ver os gráficos e tal, e tudo isso de uma forma bastante confortável no seu site. O TradingView é uma empresa americana e eles têm dados de bolsas do mundo inteiro, tudo de graça. Se você pega o widget do TradingView para ver um gráfico de ações da Bolsa de Nova York, por exemplo, você consegue pegar aquilo praticamente sem custo, sem complicação, sem nada, coloca no seu site e você está aí eventualmente trazendo mais investidores para o mercado através do seu site. Experimenta pegar os dados da Bovespa. Experimenta colocar os dados da Bovespa no TradingView. O TradingView não pode distribuir os dados da Bovespa gratuitamente, porque a Bovespa cobra do TradingView. Então você chega numa situação esdrúxula de você olhar lá no site do TradingView e ver que tem dados de todas as bolsas. Na hora que você clica na Bovespa, a Bovespa não tem. Você é obrigado a entrar em contato com o TradingView, pagar, enfim, é uma confusão danada. Ou você prover os dados você mesmo para alimentar o seu grafiquinho lá, e aí você vai ter que pagar para a Bovespa diretamente. Ou seja, é uma complicação. E se você olhar para qualquer outra bolsa lá que está no TradingView, tudo de graça, tudo limpinho, tudo disponível. Eu mesmo passei por isso, passei por esse tipo de problema quando eu disponibilizei uma base de dados ajustada de fim de dia para os usuários do GraphROC no passado. Eu tive que fazer um contrato com a bolsa, tive que pagar taxas para distribuir os dados gratuitamente a potenciais novos investidores da bolsa. Em agosto de 2017, a bolsa alterou o formato dos dados disponibilizados sem aviso prévio, mesmo eu tendo um contrato com ela. E isso acabou inviabilizando a base de dados gratuita da operação consultoria que alimentava o GraphROC. Muitos alunos meus ficaram chateados, muitos clientes ficaram tristes com isso, mas enfim, foi uma decisão da Bovespa sem avisar quem supostamente tinha um contrato com ela. Ou seja, não tinha muito o que fazer, né? Hoje o GraphROC ele é alimentado por dados oriundos de um vendor, né? De um provedor de dados, que esse, obviamente, paga a Bovespa para poder fazer isso e também cobra por esse serviço, obviamente. Era só a gente que disponibilizava, pagava a Bovespa e dava de graça para os alunos. Enfim, Bovespa, nesse caso, embolou o meio de campo, embolou bastante. E aparentemente continua embolando. Afinal, isso é ajudar a popularizar o mercado? Não é, né, Bovespa? Dá para melhorar nisso aí. E o despreparo na comunicação com os novos investidores? Olha um exemplo do que eu estou falando. Teve uma campanha há alguns anos de popularização do investimento em ações. Isso foi ali por volta de 2010, 2011, se não me falha a memória. E a Bovespa usou o Pelé como garoto propaganda. Talvez alguns de vocês se lembrem disso.
foram feitas várias chamadas de publicidade com o Pelé, né, como garoto propaganda ali, falando sobre investimentos em ações. Ao final de um evento de divulgação com o Pelé, um repórter perguntou a ele se ele apoiava a iniciativa da Bolsa e se ele mesmo investia em ações. O Pelé, sem ter sido adequadamente preparado, respondeu que não, ele só investia em imóveis. Pronto, todo esforço de divulgação jogado por água abaixo. Vocês não prepararam direito o cara, Bovespa. O cara vai falar sobre fomentar investimento em ações e fala que ele só investe em imóveis. Mas vamos falar de falta de apoio a projetos de popularização do mercado. Eu posso falar do caso do projeto Grafera C. Eu apresentei o projeto em 2009. Grafera C é uma plataforma gráfica que eu fui idealizador dela, eu participei do desenvolvimento dela, fui um dos programadores do Grafera C. E em 2009 eu apresentei esse projeto para a Bovespa. Todos os custos de desenvolvimento do projeto correriam por nossa conta. Eu não pedi dinheiro para a Bovespa. A Bolsa não teria nenhum custo ou despesa com o projeto. Eu apenas solicitei apoio institucional. A ideia era popularizar o acesso do investidor ao mercado com uma ferramenta gratuita e didática, que na época não tinha, tá? O Grafera era algo que poderia ajudar muito a popularizar o mercado de renda variável no Brasil. Mas a Bolsa ignorou o projeto e ainda cobrou pelos dados históricos que nós disponibilizamos gratuitamente aos usuários durante mais de 8 anos. Dezenas de milhares de novos investidores baixaram e usaram o Grafera C durante esse período. Eles se tornaram investidores. Eles pagaram emolumentos à Bovespa. E isso nos traz ao comportamento monopolista. Há alguns anos houve uma iniciativa de parceria com a Bolsa Americana BATS de se abrir uma nova bolsa no Brasil, totalmente eletrônica e mais moderna. O governo do PT enterrou a iniciativa. Eu sou testemunha do aparelhamento político da Bolsa naquele período, e o monopólio continuou. Afinal, há interesse em acabar com esse monopólio? Olha, eu tenho certeza de que o nosso mercado de capitais poderia estar muito mais avançado, líquido e dinâmico se a Bovespa, ou B3 como eles agora se denominam, tivesse atuado de forma diferente. Mas ainda é tempo de rever posicionamentos ideológicos e práticas monopolistas que só servem a manter um status de baixa eficiência e eventuais cabides de emprego. Você pode até achar esse vídeo um tanto polêmico, mas ele é apenas um retrato real e objetivo da imagem que a Bolsa passa para aqueles que realmente tentam desmistificar e popularizar o mercado de capitais no Brasil, com iniciativas concretas e sinceras. Eu acho que isso vai tender a mudar com o tempo, mas a gente espera que essas mudanças se acelerem, pois o Brasil está ficando cada vez mais para trás. Hoje, a participação do Brasil na economia mundial é inferior a 1% e vem caindo desde 2011. Os norte-americanos representam cerca de 35% do mercado acionário mundial, enquanto que o mercado brasileiro representa apenas 2,5%. Isso dá o que pensar, né? Pois é, fica aí o nosso depoimento. Mas se você gostou do assunto desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Se ainda não fez, não deixe de assinar o nosso canal e ativar as notificações. E você que se interessa pelo assunto, busca informação embasada, não deixe de assistir meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br ou www.rogeriopassos.com. Os dois endereços caem no mesmo lugar. Não deixe também de dar uma olhada no meu e-book gratuito, que também trata desse assunto. Também em www.operaçãoconsultoria.com.br ou www.rogeriopassos.com. É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.